Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós já temos aqui a presença de um parceiro do programa. Ele já fez outros 2 episódios que, inclusive, vale a pena conferir. Muito conteúdo bom. E vamos, claro, iniciar mais um 1818. E para tanto, eu peço para você se inscrever no canal, deixar os seus comentários, não esquece do sininho e compartilhar muito, mas muito mesmo o nosso programa 1818. Então, vamos lá para mais um episódio. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara Lambert, eu espero que vocês estejam tendo uma boa semana. E como foi dito, então, o nosso convidado aqui já é figurinha carimbada. Foi mais de 2 episódios, devo dizer pra vocês que já foi mais de 2 episódios. Mas mais do que isso, ele fazia parte da nossa bancada no Café com o Marcelo Lambert. Exatamente. Que era um podcast, assim, dos primórdios do podcast. Não tinha vídeo, não tinha nada, era só áudio. E era assim, faz tempo, faz bastante tempo mesmo. Quantos temas legais, hein? Exatamente. Então eu já sei que toda vez que vem essa configuração de bancada vai ter conteúdo bom, vai ter conteúdo legal. Mas você já deve estar perguntando, vocês já devem ter visto aí em todas as thumbs e afins, mas quem está aqui com a gente hoje? Tiago, vou chamar de tio Tiago, vocês aqui vai ser essa informalidade. Você pode, por favor, se apresentar para o pessoal que está assistindo? Me apresento, eu sou o Tiago Alves, eu sou historiador e eu lembro dos primeiros programas, era muito legal mesmo. A gente tinha ótimos temas, né? Uhum. Eu sou historiador, já de formação, e eu tô hoje no 10º semestre de veterinária. E eu quero juntar essas duas ciências, parece que não tem nada a ver, mas tem uma relação muito grande entre esses animais, a humanidade e a espiritualidade. Uhum. Muito bem. Inclusive, eu quero convidar vocês que estão assistindo aqui para chegar no meu Instagram, porque nós estamos com um projeto lá que é o Café com Marcelo Lambert, com vídeos toda segunda e sexta, sempre com uma reflexão. Então, dá uma chegadinha no meu Instagram, tem vários vídeos lá, e todos eles com conteúdo muito legal. Café com Marcelo Lambert. Chega lá. Ou no Instagram do podcast também, que é @podcast.1818, ou o do meu pai, que é @Marcelo_Lambert. Isso, então tá nos 2 canais. Aproveite. Tiago, vamos então aos fatos, né? Bora. Qual a conexão de tudo isso que você disse na sua apresentação com o programa, porque nós estamos no quadro Diálogos que Impactam, e por vocação a gente trabalha aqui a questão da espiritualidade, das religiões, ciência também. Sim. Né? É um número de pessoas com várias expertises que já sentaram aqui para trazer para nós esse conhecimento. E como que você conecta, então, essa questão dos animais, da veterinária, da história, da espiritualidade? Como que você pode trazer isso para nós? Se a gente olhar sob o ponto de vista das primeiras civilizações, eu falo primeiras civilizações, os povos ali da Mesopotâmia, né? Todos esses povos, na sua mitologia, eles estabelecem relação com os animais. Então a gente entende que, talvez, né, o próprio surgimento da religião, ele se dá pela observação da natureza e a percepção do homem de olhar essa natureza e não conseguir dominá-la, olhar como uma coisa muito grandiosa. E como é que ele pode explicar isso? Então, em todas as mitologias, a gente tem a relação do homem com os animais. Né? Então, se a gente pegar aquela que é a nascente da nossa civilização, talvez a civilização grega, há a participação dos homens, mas você tem a participação dos animais. Então, quando a gente pega, por exemplo, Zeus tem uma águia, né? E a relação desse animal dentro da mitologia é uma relação muito importante para a humanidade. Então, o homem sempre estabeleceu uma relação muito grandiosa com a natureza, e sobretudo com os animais. Quando a gente caminha um pouco mais na história, a gente pega ali a Revolução Verde ou a Revolução do Neolítico, que é o momento em que o homem começa a domesticar esses animais, né? E estabelecer uma relação desses animais de muita parceria. Né? Pode ser questionável hoje como é que a gente estabelece essa relação, mas é uma relação de profunda parceria. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o cachorro que vocês têm em casa, ele é uma espécie criada pela humanidade. O cachorro, ele não é um ser nativo do planeta Terra, né? Mas ele é criado pela humanidade. Então, eu sei que vocês têm 2 cachorrinhos, né? O Chico e a Luna, né? E eles, por mais que a gente ache loucura, mas o Chico e a Luna, eles são... Os seus anteriores são lobos, né? O ser humano, ele domestica esses animais
quando ele começa a viver em comunidade. E ele começa a domesticar os animais não só para alimentação, mas ele faz isso para proteção. E ele vai cruzando animais que são cada vez mais dóceis. E desse cruzamento de lobos dóceis com lobas dóceis, vão saindo as diferentes raças de cachorro. E a relação do homem com o cachorro é uma relação absolutamente profunda, né, de relação com a natureza. Aliás, se a gente pegar lá a antropologia, nós fazemos parte do reino animal. Não existe um reino para a humanidade. Nós somos do reino animal. Quer dizer, a antropologia não entende que a humanidade está fora da natureza. A humanidade está na natureza, né? Então, a relação é uma relação absolutamente profunda. E como que você avalia hoje, mais do que nunca, a relação entre o ser humano e os animais, no caso mais específico, cachorro e gato, que são os animais domésticos, né? Está cada vez mais estreita. Sim. Eu não tenho nenhuma teoria formada sobre isso, mas eu acho que um dos fatores é a verticalização das cidades, porque outrora as cidades elas eram horizontais, né, as construções. Então você tinha cachorro, mas o cachorro ficava no quintal, você tinha amor, você tinha relação. Mas com a verticalização, esses animaizinhos eles começam a ficar mais próximos ainda e se relacionar mais profundamente com o seu tutor. Sim. Né, que é a forma que se fala hoje, né? Então, ele passa hoje a ser entendido como um membro da família. Sim. Inclusive com direitos legais, né? Os animais hoje são protegidos pela lei. Né? Estadual, federal e municipal. Sim. Então, hoje, eu vejo, que eu digo, né, no nosso tempo, 2025, a relação do ser humano com esses animaizinhos é maior e mais profunda ainda. Mais profunda ainda. Tem até plano de saúde para pet, né? Uma coisa que eu nunca na minha vida imaginei que eu ia escutar. Você acha que tem os exageros, né? Isso em todas as relações, né? Até entre casal, às vezes tem exageros, né? Os excessos. Mas como você enxerga esse novo momento que nós, seres humanos, estamos travando com esses animaizinhos que outrora eles começam porque tinha lá um pequeno aglomerado de pessoas, aí o lobo se aproxima porque tem restos de alimento. Comida, aí é claro que sempre tinha um mais dócil, como você mesmo falou, ele começa a falar, pô, aqui tem alimento. Aí ele começa a se aproximar, mas aquilo é uma coisa muito natural, né? Hoje não. Hoje virou uma coisa assim, uma relação muito profunda. Como você enxerga isso e como que você vê daqui para frente, né? Esse animal que se aproximou nos primeiros momentos ali das primeiras civilizações, ele também aprende com o ser humano. E ele aprende técnicas de fazer como é que esse ser humano pode lhe dar também mais alimento. Então é uma própria lógica de sobrevivência. Então esse mais dócil é também dotado de inteligência. Hoje você tem uma quantidade imensa de artigos científicos que comprovam que o animal, ele é, sim, inteligente. O animal, ele tem sentimento. E quando você fala da questão da lei, a lei hoje ampara o animal, e por isso que a gente fala tutor e não mais dono. Porque você é dono de uma coisa. E se você é tutor, significa que você tem que cuidar daquele animal. Sim. Então, ele não é uma coisa. Então, antes, para a lei, ele era um objeto. Hoje não. Hoje um casal se separa, assim como é com um filho que você tem a guarda compartilhada. Existe a guarda compartilhada de animais. Isso é real. E tá certo. Porque se esse animal sente, ele sente medo, ele sente frio, ele sente raiva. Saudade. Ele sente saudade, né? E isso vai impactar, inclusive, no tratamento médico desses animais. Esse ser humano que vai estabelecer essa relação de profunda... de uma relação absolutamente profunda com esse lobo, com esse animal também vai protegê-lo numa caça. Então essa relação começa a ser cada vez mais profunda. E a relação desse homem com a natureza é cada vez maior. Como você falou da verticalização das cidades, as cidades são verticais e as pessoas que moram nessas casas são cada vez mais solitárias. Então você sabe também que o índice de suicídio nas cidades, né, das pessoas que tiram sua própria vida nas cidades é muito maior, por conta da solidão e uma série de outros fatores. Sim. Então o animal ele acaba ocupando um lugar que outrora era de outro ser.
Isso é bom e ruim, como você falou. Porque, de um lado, esses animais são mais bem cuidados, eles têm plano de saúde, eles têm remédio, eles têm todo... A veterinária hoje, ele dá todos os exames que um ser humano tem. Todos os exames que vocês fazem. Também. Os tratamentos também. Então, é uma indústria que cresce absurdamente, porque o capitalismo ele percebeu que isso é uma indústria que dá muito lucro. As pessoas elas estão depositando uma quantidade imensa de dinheiro sobre esses animais, porque eles se transformaram em dependentes emocionais desses animais também. Então, esses animais, de um lado, eles vivem mais tempo, e se vivem mais tempo, eles desenvolvem doenças das quais eles não tinham antes. Da idade, né? A idade, problemas de coração, problemas de pulmão, nervos. Né? Sabe o que eu venho escutando muito? A ideia de como você tem que tratar com muito amor Sim. o cãozinho ou o gatinho idoso. Ah, sim. Porque você tem que ter muito mais paciência com ele. Tem Ele que, não é porque mais aquele não. brincalhão que Não, corre. ele é um ranzinza. Ele é ranzinza. É o meu, eu tenho um shih tzu, ele é tem ranzinza. manias. Tem manias, O ele tem um Chiquinho, lugar. o meu tá, o Chiquinho com filósofo. É o que eu Ele Ele já tá, ranzinza tem dia que ele no tá nível. muito ranzinza. Chega a ser engraçado. É engraçado. E essa verticalização faz com que esses animais também sofram, por outro lado, porque eles passam a ter problemas que a gente pode até dizer que são problemas psicológicos. Porque eles tomam problemas que são nossos. Então, eles passam a desenvolver, por exemplo, estresse. Ansiedade, então, né? Ansiedade. Então, crises de ansiedade. O animal que tem dificuldade em se separar de você. Porque ele está também incorporando quantidades imensas de emoções que são emoções humanas. E o humano, nós estamos tentando humanizar esses animais numa proporção tão grande que a gente também está fazendo com que ele deixe de ser animal. Hoje já existe uma corrente da veterinária que fala, olha, o animal ele tem que comer carne crua para tentar fazer com que ele volte às suas origens de lobo. Né? Então, talvez o ser humano, eu às vezes enxergo que o ser humano também está perdido em sua essência e tenta encontrar essa essência naquele animal. Porque o ser humano também é da natureza, ele está profundamente distante da natureza. Sim. E está distanciando também os animais. Esses animais hoje eles apresentam doenças relacionadas a isso. Né? Então, talvez a gente tenha que tentar enxergar esses animais como animais. Não no sentido de maltratá-los, eles não merecem isso. Mas de enxergá-los como próximos à natureza. A gente não tem que tentar tirá-los de lá, eles são de lá. Sim. Assim como nós. Eu acho que vocês já devem ter percebido, quando a gente falando de espiritualidade, os animais, eles têm uma percepção de uma sensibilidade muito maior do que nós, inclusive no aspecto psíquico e espiritual. Sim. Gatos possuem essa sensibilidade muito, muito grande. Né? Há uma quantidade imensa de relatos Sim, de animais que percebem, pessoas que são ruins, pessoas que são boas, e não necessariamente é só o faro. Mas eles possuem uma relação muito mais estreita com a natureza do que nós. Sim. Talvez a gente seja assim também. A gente, como você falou, vou usar a verticalização da cidade, faz com que a gente esteja cada vez mais distante da natureza. E a nossa percepção das coisas também é reduzida. Eles talvez ainda tenham isso em maior quantidade. Sim, sim. Né? Se eu perguntar para o nosso ouvinte qual fase da Lua nós estamos, Com certeza. ninguém sabe, né? Porque ninguém olha para o céu, as pessoas olham para baixo, porque elas olham para os celulares. Né? Sim. Eu achei interessante que você falou desse afastamento do animal em relação à natureza. Saiu numa matéria da CNN, tipo, final do mês passado, assim, faz pouco tempo, falando... Vocês sabem qual vai ser o próximo animal a ser domesticado pelo homem? O guaxinim. E aí foi uma pesquisa... É sério, não tô zoando. Foi feito várias pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, porque lá tem essa questão do guaxinim e tal, falando que eles estão passando pela síndrome de domesticação. Então, os focinhos estão começando a diminuir, os dentes estão ficando menores. Já tem mutação biológica, já tem né, por causa mutações disso, né? biológicas. E começou pelo mesmo processo da questão dos lobos. Eles vão em lata de lixo, eles vão aonde tem humanos. Sim. Então, eles estão percebendo que os guaxinins estão passando por um processo que os lobos passaram no começo. Sim. E já está mostrando biologicamente. Então, os guaxinins que moram próximos de cidades são completamente diferentes dos guaxinins que moram em regiões mais afastadas. Sim. E isso está sendo claro. E eles falam que o sinal mais agravante é o focinho que está encurtando. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas a Ana estava comigo lá em Foz, no parque. É guaxinim, não é? Não. Não. Que a gente foi atacado por vários lá. Não é. Bom, quem já foi vai lembrar o nome. Agora me falhou aqui, vamos ver se a Ana pesquisa ali. Saruê? Mas... Eu acho que é Saruê. Não, acho que não é Saruê, não. Ai, Não, Saruê eu mas... saberia. Que, assim, mas eles vêm
de monte e já sabe roubar, Assim, né? eles A sabem. comida. É comida, né? Eles vão onde tá mais fácil ali, né? Quati. Quati, né? Quati. É que parece meio que o guaxinim, mas não sei nem se não é primo. E pergunta aos biólogos aqui que nos assistem. São os quatis. Então, é uma coisa assim realmente assustadora. E aí vem de novo o debate que a gente sempre traz aqui para o programa, que é a questão ambiental, porque uma das nossas bandeiras aqui é também se preocupar profundamente e trazer aqui uma fala de preservação ao meio ambiente. Sim. Agora, uma coisa que é legal, e eu acho que é legal você falar, você falou sobre sensibilidade dos animais, né? Sobre essa coisa do sentir, da percepção e etc. Tem algumas pessoas que falam que o animal, ele te escolhe, né? Teve até a própria experiência do Chiquinho com a Ana, foi uma ele me experiência escolheu, de tenho escolha certeza mesmo. também. Assim, se você fala, normal. Não. Teve todo um contexto ali que ele foi na Ana, assim, sabe? Ele escolheu, né? filhotinho ele escolheu. E aí tem algumas pessoas que acreditam que há uma conexão espiritual, né? Uma conexão efetiva mesmo em relação à questão espiritual. O que você acha sobre isso? Para mim, sim, existe uma relação profundamente espiritual. Eu acho que se a gente olhar na história, nas nossas histórias, mas daqueles que estão escutando a gente, ao longo da vida, nós temos alguns animais, né? Seja um cachorro, um gato, um passarinho. Mas existe um ou dois que marcam profundamente a nossa história. E eu acredito que esses animais, eles possuem relação espiritual conosco, sim. E por que não? Né? Isso não tem a ver com a veterinária ou com a história. São duas ciências profundamente céticas. Mas, se nós fazemos parte desse todo, no sentido da criação, talvez a gente seja educado a pensar que o animal ele deve nos servir. Então, da mesma forma que quando os espanhóis chegaram, os portugueses chegaram na América, a justificativa para escravizar o indígena é que esse indígena não tem alma. E se ele não tem alma, ele tem que ser tratado como um animal. Porque, como um animal, eu posso domá-lo e usá-lo. Então, por exemplo, se você vê um cavalo puxando uma charrete, você não se espanta. Porque o homem domina aquela força. Da mesma forma que o espanhol dominava o espírito indígena. Mas se nós tomarmos, por exemplo, essas civilizações da América do Norte, no Canadá, esses grupos originários, eles formam totens de animais feitos em madeira que protegem a tribo. E esse arquétipo, se a gente vai usar o termo da psicologia, ele de fato protege. E essas pessoas se reconhecem nessas forças. E talvez a gente tenha um lapso disso. Esses animais, se a gente pesquisar e olhar nas nossas vidas, quanto você sofreu na morte de um animal específico? Eu tive vários cachorros, mas aquele marcou a minha vida. Por que aquele marcou a tua vida? Será que esse espírito ele não tem de fato uma conexão com você? Né? Na verdade, será que ele não tem a mesma origem que você? Ele não vibra na mesma origem que você? Na sua ancestralidade? Se a gente parar para olhar, isso é muito sério, né? Isso é muito profundo. Por que algumas pessoas têm maior ligação com um cavalo? Ou com um animal de água? Ou com uma ave? Por que será? Nossa, isso me chama mais atenção. Eu tenho maior relação com esse ser, né? Quando você vai no zoológico, por que você fica hipnotizado com aquilo, né? Semana retrasada eu levei minha filha no Simba Safari, né? Que reabriu, né? É impressionante você estar perto de uma onça. É absurdo aquilo. Ela olhava pra gente, é magnético aquilo, né? Não é possível que seja só os olhos daquele animal. Existe algo a mais naquilo. Existe uma energia profunda naqueles animais, né? Sim. São seres da criação. Então, fazem parte dessa mesma questão. Para mim, sim. Para mim, existe uma relação muito profunda. Isso é que me levou para a veterinária, inclusive. Né? Infelizmente, na faculdade, a gente não discute isso. Nós já tivemos uma convidada aqui, uma veterinária, Soraya. Eu já assisti um curso dela. Ela tem um trabalho muito importante na área da veterinária, da nutrição veterinária, e tem toda uma visão espiritualista, né, sobre a questão dos animais. E naquele programa ela falou bastante também, vale a pena aqui, inclusive, resgatar o episódio, sobre o luto,
né? Que é um luto invisibilizado, que hoje invisível, é né? invisível. E hoje também eu venho acompanhando um debate cada vez maior sobre a importância de não descartar esse luto no sentido do respeito a quem está passando, né? Devido a esse vínculo tão profundo que a pessoa tem com aquele animalzinho que voltou para casa. Sim. Aí eu penso, é muito rápido, né? Se a gente ter como referência o ser humano, né? O animalzinho, a média lá, 14 anos, 15, 13, dependendo do porte, né? 12. Tem outros que é 8, 9. Sim. É muito rápido, né? E eles... Por isso que eu acho que é tão intenso o amor, né? Que eles têm com a gente. Como que você vê esse luto, né? Tem que ser respeitado na sua visão. Você já teve experiência de perder um animalzinho e o tutor estar próximo? É difícil. Ou ter que dar a notícia, né? Que perdeu o animalzinho ali numa cirurgia, alguma coisa do tipo. Como que, se você já teve uma experiência assim, se teve, como foi? E qual a sua opinião, né, sobre essa questão? Esse último semestre eu fiz um estágio no hospital veterinário. E na segunda semana eu cheguei no hospital no período da tarde, uma cachorra estava muito mal, a gente não sabia muito o que era. Quando eu entrei na sala, ela teve uma parada cardíaca. E de pronto eles já me colocaram para fazer massagem cardíaca no animal. Era uma fêmea, ela teve uma parada cardíaca. Enquanto eu fazia a massagem cardíaca, o veterinário aplicava os remédios próprios para esse momento, né, da parada cardíaca. A família estava lá fora, não estava vendo essa cena. A gente ficou em uma tentativa de reanimar o animal 36 minutos. E eu estava em cima do animal fazendo E é uma coisa muito ruim, porque 36 minutos é muito tempo. E a gente vai cansando. E a gente vai vendo que nos parâmetros lá, o coração não batia, e vai te dando uma espécie de um desespero. E eu tentava, até que o veterinário pôs a mão no meu ombro e falou, pode parar, que acabou. Esse momento é um momento de uma espécie de um silêncio. Pelo menos para mim foi assim, né? Dessa vez e das outras vezes que eu participei de momentos de eutanásia. E existe um silêncio. E terminou. Eles limparam o animal, né? Porque saem líquidos, né? E depois que limparam o animal, disseram, vamos chamar o tutor. E eles me disseram, você, como estagiário, você que vai conversar, você vai dizer. E ele falou para mim assim, o cirurgião falou, você vai ter que respeitar muito esse momento, né? Chamamos os tutores, eram 2 mulheres, elas já entraram chorando, e eu disse, meus pêsames. Essas mulheres entraram num desespero de choro, e eu fui sair, e o veterinário falou, você vai ficar, porque você tem que apoiar as pessoas que estão passando por isso, né? Ali, para mim, foi uma aula de... Eu sempre entendi que é um momento muito triste, mas de entender que aquele momento ali é um momento de que as pessoas precisam de apoio. E um respeito absurdo àquela vida. Todas as vezes que eu passo por isso, ou da eutanásia, ou da questão desse momento, esse momento da morte é um momento, ao mesmo tempo que é um momento muito triste, é um momento muito grandioso. Porque é um segundo é uma espécie de um silêncio. E esse silêncio eu chamo dentro da minha cabeça hoje de um silêncio do luto. Uhum. E tem que ser respeitado. Porque a gente não sabe o impacto que aquele animal gerou naquela pessoa. Porque os animais, eles são seres profundamente carregados de um amor tão absurdo que tiram as pessoas de estágio de depressão. Sim. A gente sabe que pessoas, hoje, em hospitais humanos, eles deixam o animal entrar. E, para mim, esse animal não está levando só a lembrança, a visão que o tutor tem. Mas um amor que consegue, talvez usar um termo da espiritualidade aqui, ancorar uma quantidade de espíritos, de anjos, de forças, eu não sei como chamar isso, que levam cura para aquela pessoa. Para a medicina, Marcelo, aquela pessoa está diminuindo a sua carga de estresse. E se ela diminui a carga de estresse, ela consegue passar por aquilo de uma forma melhor. Mas não é só isso, não. Eu sou da área da educação e eu já vi, né, famílias falando que o médico que acompanha ali a criança ou adolescente indicou, né, um pet, né, ou um gatinho ou um cachorrinho
que com toda a convicção, né, desse médico, desse especialista, aquele animal vai trazer, né, para aquele indivíduo uma qualidade de vida melhor. Então, os estudos hoje, eles estão cada vez mais profundos Sim. e cada vez mais interessantes acerca desse universo que a gente está discutindo hoje no programa, Sim. que é essa conexão entre o animalzinho de estimação e o tutor. Né? Você sabe que... Eu te interrompi? Não? Você sabe que a partir da década de 40 a gente tem os primeiros estudos sobre bem-estar animal, sobre estudo de bem-estar animal. Né? Hoje existe uma área que é uma área irmã da veterinária, que é a zootecnia, né? São duas ciências muito próximas. Um abraço aos meus amigos zootecnistas, que tratam sobre a necessidade do bem-estar animal numa produção. Né? Então, é claro que é um tema polêmico, né? Porque a gente fala sobre produção, sobre consumo de carne, e isso é uma opinião particular de cada um, mas existem cada vez mais estudos relacionados à necessidade de trazer bem-estar a esses animais. Real. Aí você pode pensar assim, mas o bem-estar animal na zootecnia só visa o aumento da produção. Porque um animal que é bem tratado, dentro de técnicas, zootécnicas, ele produz, por exemplo, 15% mais de carne na carcaça. Isso é estudo, isso é artigo científico. Mas se a gente pega todos esses artigos científicos, e acho que quem mais hoje produz artigo científico no Brasil, que é um estudo muito profundo, é a USP de Pirassununga, do campus de Pirassununga. Existe um doutor lá, veterinário, acho que não sei se ele é zootecnista, mas uma quantidade imensa de produção científica sobre bem-estar animal na produção bovina. De porcos também, né? Aí você fala, mas isso aí é só para aumentar a produção. Mas não é. Quando você analisa os artigos, eles são qualitativos no sentido de pensar a qualidade de vida daquele ser mesmo. De fazer com que aquela vida ela seja decente até o momento que ele abate. Mas o ser humano não tem que comer carne, tem que comer carne. Aí talvez seja uma outra discussão. Mas que há hoje uma preocupação muito grande em relação a isso, existe. Existe um filme, eu não sei o nome do filme, mas a zootecnista, ela é bióloga, se eu não me engano, se chama Temple Grandin. Ela é uma mulher da década de 40, que foi a primeira a denunciar, falar, cara, a gente precisa tratar esses seres. Tem um filme, o filme romantiza toda a história dela. Ela era de fato autista, tinha um nível lá de autismo. Para tentar estabelecer essa relação da visão dos animais, né? Em tratar bem esses seres, né? Que são dotados de um amor absurdo, né? Sim, absurdo, inegável. assim. E eles agradecem, viu? Você está tratando eles sabem que você está tratando, sabem. Tem essa consciência e te agradecem. Essa talvez seja a maior das recompensas aí da medicina veterinária. Eu tenho 2, né? A Luna e o Chico. E no meu caso, lá de casa, o Chico me escolheu, eu sou o que cuido dele para questões de saúde. É isso. Agora, carinho, ele busca em outras... aí busca na Ana, ele é muito esperto. Há controvérsias. Né? Quem obedece mesmo... Eu sou a pessoa que eles obedecem. Então, eles escolhem as pessoas, eles são malandros. São inteligentíssimos. Eles escolhem as pessoas... eles sabem que aquele ali é o que dá a comida. O que dá bronca. Que dá bronca. Aquele ali é o que dá prêmio, né? Então, você tem... Eles sabem Eles sabem disso. exatamente quem procurar, quando procurar. Hoje os meus foram tomar banho, são 3. Eles descem no apartamento, minha esposa leva, eles vão latindo. Os 3. Os 3. Eu escuto o latido de casa até descer as escadas. Comigo eles não latem em nenhum momento. Eles sabem o que eles sabem exatamente, né? Quem que eles sabem. Eles sabem. São inteligentíssimos, né? Não, inteligentíssimos, né? Muito, muito. Bom, eu acho que o nosso programa de hoje foi um programa especial no sentido de trabalhar uma temática que todo mundo hoje que eu conheço, a grande maioria, tem ali ou um cachorrinho, um gatinho, uma ave, né? Tem pessoas também, a gente fala muito do gato e do cachorro, mas tem outros animais aí também. Por isso que eu queria propor algo. Eu acho que seria muito legal quem está assistindo contar, pode ser breve, pode ser algo mais simples, mas como que você encontrou o seu bichinho ou como o seu bichinho encontrou você. Porque eu tenho certeza que a gente vai ter várias histórias legais, várias histórias diferentes, porque eu acho que, como a gente falou muitas vezes aqui, cada animal às vezes encontra a pessoa que tem que encontrar. Então a gente podia conversar nos comentários, vocês colocam pra gente como vocês encontraram um bichinho de estimação de vocês. Então deixa aqui pra gente que eu vou querer muito ler todas essas histórias. Muito bem.
Eu vou pedir para o Thiago, né, deixar aqui para nós uma mensagem final. Inclusive, se alguém tiver curiosidade sobre a definição do Thiago de Deus e Tempo, é só assistir lá o primeiro episódio dele que ele fez conosco. Mas seria legal você deixar uma mensagem para as pessoas, começo de ano também, né? E eu acho que é bem legal você deixar essa mensagem. Eu diria para, de forma responsável, dê um animal ou de adoção, ou um animal que você, sei lá, que escolheu, para alguém, né, de forma responsável, ou tome para si um animal. E deixa essa energia, essa força, esse amor entrar na tua vida. Você vai passar por revoluções absurdas. Você vai entender que a criação é muito maior do que a gente pode imaginar, né? E que esses seres estão prontos para nos amar. Acreditem nisso. Isso é um fato. Muito bem. Então, esse foi o 1818 de hoje. Eu vou começar aqui dizendo os nossos colaboradores e a Noesis, que é uma empresa de psicólogos. Eles têm toda uma expertise para atender brasileiros que estão fora do país, porque a gente sabe como é difícil estar longe da família, da cultura e etc. Então, Noesis. Temos também a Lute Benedetta, que é uma empresa de velas e aromas. Então é uma loja que tem um estudo muito grande de aromaterapia por trás de cada uma das peças que tem lá. Nós temos por último a Bacarin English School, que é uma escola de inglês em que o aluno não precisa se adaptar a um método. O método vai se adaptar às necessidades do aluno. Muito bem, então eu vou agora finalizar o programa pedindo para você se inscrever no canal, deixar os seus comentários e, claro, mais do que nunca, compartilhar muito. E não se esqueça de entrar lá no nosso Instagram, vale a pena conferir. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e muita, muita e muita luz para vocês.